O caminhoneiro salva vida em parto surpresa na rodovia e revela segredo na estrada. A noite era um filme de terror. A BR-116, tomada por relâmpagos que rasgavam o céu, ventos cortantes uivando como lobos soltos. Carlos, um caminhoneiro com mais de 30 anos de estrada, dirigia seu velho caminhão carregado de soja, olhos cansados, trazendo a sombra de histórias amargas gravadas no rosto. Quando, enfim, viu aquela silhueta na pista, uma mulher quase desmaiada, embrulhada na chuva, segurando a barriga com uma força desesperada. Seu coração bateu forte, sem aviso. Mariana tinha o rosto marcado pelo medo e um brilho estranho, quase apavorado nos olhos. Grávida, sozinha, fugindo do que parecia uma perseguição implacável. Sem pensar duas vezes, Carlos freou bruscamente, o caminhão rangendo, a poeira levantando no ar molhado. Abriu a porta da cabine e chamou, firme, mas com um fio de voz trêmulo. Sobe aqui, rápido! Dentro da cabine apertada. E deu uma seita sinistra, que a queria de volta a qualquer custo. Os olhos dela repetiam, frenéticos, a identidade dos homens armados que o seguiam. Rostos sombrios na noite. Enquanto ajudava Mariana a se ajeitar, Carlos sentiu algo estranhamente familiar mexer dentro dele. O cheiro do capuz molhado, aquele jeito frágil de segurar a barriga, fizeram sua mente viajar até outro tempo, outro lugar. Ele lembrou da esposa, falecida há anos. A dor apertou o peito, um nó imenso, tão forte que quase o parou. Mas junto, um impulso feroz, proteger aquela mulher indefesa. A noite se fechava como um punho. Mariana começou a sentir fortes contrações, um grito baixo preso na garganta. Carlos ligou o motor, olhos fixos no horizonte tomado pela neblina. A viagem até o hospital não seria fácil. O medo latejava em cada curva da estrada. Hoje tornou-se um monstro real, circulando, espreitando. Então, como sombra negra, eles surgiram. Homens armados bloqueando a via, armas reluzindo ao clarão dos relâmpagos. O coração de Carlos acelerou até quase saltar da caixa torácica, dividido entre a necessidade de proteger Mariana e a própria sobrevivência. Ele viu a vida de ambos se fechar num instante. Os trovões abafavam os tiros. O cheiro de pólvora misturado à chuva e à adrenalina. Um confronto violento explodiu, carro quebrado, gritos ao vento, tiros cortando a escuridão. Quando tudo parecia perdido, a polícia chegou. O marido de Mariana foi preso, algemas cruzando os braços sujos de sangue e ódio. Mas a ameaça ainda pairava no ar denso. Lúcia, a filha recém-nascida, já chorava nos braços de Carlos. Ali, naquele instante, um laço inesperado, invisível e forte, se formara. Carlos, ainda tateando as sombras da noite, respirava com dificuldade. O passado gritava dentro dele. A estrada que antes era só trabalho e solidão, agora pulsava, cheia de perguntas. Até onde um homem pode ir por um desconhecido? Qual o limite entre o medo e a coragem? Ser pai de estrada era um castigo ou uma redenção? O caminhão acelerava para longe do pesadelo, mas as dúvidas permaneciam. O crepúsculo que nascia prometia desafios tão profundos quanto aqueles que já haviam passado. Carlos olhou para trás, para a neblina e o silêncio cortado apenas pelo choro da bebê, e se perguntou: será que o passado vai finalmente deixá-lo em paz?
Ou a estrada vai levar ele direto para um futuro ainda mais incerto? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos acelerava, tentando esquecer a neblina e o som do choro que se espalhava pelo caminhão. O vento assobiava pela janela entreaberta, enquanto ele lutava contra a tempestade e a ansiedade no peito. O brilho do farol iluminava a estrada, um caminho que parecia interminável. Mas algo mudava. Mariana, ainda na cabine, segurava a pequena Lúcia com a fragilidade de quem carrega o mundo nas mãos. O choro da bebezinha ecoava em seus ouvidos, um som que se misturava aos trovões. Mariana parecia cada vez mais pálida. Carlos sentiu uma inquietação crescer, um pressentimento que fez seu coração acelerar mais do que os próprios motores. Mariana, você está bem? Perguntou, o olhar preso em seu rosto. Ela tentou sorrir, mas o esforço era evidente. A dor não dava trégua. A cada batida do caminhão na estrada irregular, ela se estremeceu. Carlos pensou que era apenas o estresse, mas uma onda de náusea tomou conta dela. Acredito que, mas antes que pudesse terminar, Mariana se virou de lado e começou a tossir. Carlos sentiu o pânico gelar sua espinha. Ele parou o caminhão na beira da estrada. O som da chuva intensificou-se como se a natureza inteira estivesse à espera de um desastre. Carlos se virou preocupado para ajudar Mariana, mas o que viu fez seu sangue congelar. A jovem estava com as mãos na barriga e olhava para ele com olhos cheios de medo e uma revelação súbita. O que ela disse em seguida fez a pele de Carlos arrepiar. Carlos, a voz dela saiu baixinha. Preciso te contar algo. A Lúcia, ela não é apenas uma criança. O mundo pareceu parar. Carlos estreitou os olhos, confuso. O que ela queria dizer? O que poderia ser tão drástico em um momento como aquele? O que você quer dizer? Ele perguntou, tremendo. Ela respirou fundo, a expressão grave. Os relâmpagos iluminavam a cabine por momentos, revelando a luta dela contra a dor e a verdade. Eu não fugi só do meu marido. Ele era parte de uma seita e... Mariana hesitou, buscando as palavras numa mente entulhada de medo. A Lúcia, ela foi escolhida. Eles sabiam que eu estava grávida e acreditavam que ela é... O quê? Bom, o horror se espalhando pelo rosto dela, a reencarnação de uma líder. O quê? Carlos sentiu seu coração disparar. Ele estava prestes a falar, mas o desespero de Mariana fez tudo parar novamente. Os olhos dela eram um abismo de dor, de desespero. Eles querem ela de volta, Carlos. Eles não vão parar até que a encontrem. O pânico tomou conta dele, as palavras dela reverberando em sua mente como um eco insuportável. Ele olhou para a bebezinha nos braços dela, inocente e alheia ao terror que se aproximava. O que ele deveria fazer? Telefonar para a polícia? A polícia não poderia protegê-los de uma seita. Ele tinha certeza de que aqueles homens eram implacáveis. O som de passos atrás do caminhão fez seu coração parar. A adrenalina disparou. Eles estão aqui! Mariana sussurrou, os olhos arregalados.
Carlos não hesitou. Em um movimento rápido, ele pegou Lúcia dos braços de Mariana. O peso da responsabilidade tomou forma. E aí, no meio da tempestade, a realidade virou de cabeça para baixo. A porta do caminhão se abriu com um estrondo e a silhueta de um homem apareceu. Banhada pela luz dos relâmpagos, tinha a expressão determinada, uma arma em punho. "Onde está a criança?" vociferou, como um predador na noite. Carlos sentiu um nó na garganta. As palavras congelaram. A verdade que ele desconhecia até aquele momento parecia ser um mistério que estava prestes a desvelar-se. Os temores tomaram carne ao seu redor. A vida de todos estava em jogo, e as sombras da estrada agora não eram apenas externas, mas pulsavam em perigos desconhecidos dentro dele. Algo estava completamente errado. Aquele momento mudaria tudo. E enquanto Carlos encarava o homem à sua frente, percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Carlos encarava o homem à sua frente. O som da chuva tamborilava contra a lataria do caminhão, mas o peso do silêncio entre eles era ensurdecedor. Aqueles olhos penetrantes do desconhecido o hipnotizavam. Ele nunca havia sentido tanto medo, e a presença de Mariana ao seu lado reforçava a urgência da situação. "Onde está a criança?" O homem repetiu, mais violento, com a voz grossa como um trovão. Carlos apertou a pequena Lúcia contra o peito, o coração martelando no ouvido. O caos da estrada parecia uma lembrança distante. Ele hesitou, lutando contra a necessidade desesperada de proteger aquela família em meio à escuridão. "Não vai pegar a Lúcia", ele tentou dizer, a voz saindo mais como um sussurro que um aviso. Mariana tremia ao seu lado. Seus olhos eram uma mistura de medo e desespero, mas o homem deu um passo à frente, determinado. E nesse momento, uma segunda sombra apareceu atrás dele, emergindo da tempestade. Era outro homem, mas este tinha uma expressão calma, quase serena. Ele não parecia ameaçador, embora a arma ainda estivesse visível em sua cintura. "Espera!" É como Mélio dizer. "Espera!" Como Mélio dizer. "Espera!" Como Mélio dizer. Carlos começou tentando manter a calma, mas algo no olhar daquele segundo homem o fez sentir uma pontada de esperança, ou, talvez, um instinto de sobrevivência. "O quê?" O primeiro homem gritou, irritado. "Você quer que eu espere para pegar a menina?" Francamente, Carlos não sabia o que mais fazer. Uma ideia maluca perpassou sua cabeça. E, negligenciando o pânico que dominava seu corpo, ele disparou. "Mariana!" gritou. "O que mais você não me contou sobre a criança?" O olhar de Mariana se aprofundou, e em meio ao caos, algo na voz dela soou diferente, mais segura. "Lúcia é especial, Carlos. Meu marido não sabia, mas..." Ela hesitou, como se cada palavra tivesse um peso insuportável. "Aceita achou que a criança teria um poder. E não só isso. Ele não é apenas um líder. Ele era o líder. Ele é meu pai." O tempo pareceu parar. O choque atravessou Carlos como um relâmpago. Ele olhou para a figura calma detrás do homem armado. O quê? Agora o primeiro homem estava em estado de frenesi, quase rindo, como se tivesse esperado por isso. Carlos sentia o coração descompassado. Este homem era o sogro de Mariana. "O que você está dizendo?" Carlos perguntou, a voz embargada. O alívio e o medo se misturavam, dançando na escuridão da noite. "Meu pai, Carlos!" Mariana gritou, impotente. "Eu fugi porque achava que eles queriam levar a Lúcia, mas eles eram apenas uma parte do plano." A revelação o atingiu como um soco no estômago.
Ele não sabia se deveria acreditar ou se afastar. Um nó na garganta dificultava a respiração. Você não pode estar falando sério! Carlos sentiu o pânico reacender, as vozes na sua mente gritando em desespero. Ele é o nosso Salvador! O homem sério falou, avançando um passo. Eles têm um propósito. Lúcia deve ser protegida. Nós devemos unir nossas forças. Os olhos de Mariana estavam intensos. O homem armado estava em choque, mas agora havia um espaço, um ambiente de confusão crescente. Carlos olhou de volta para Mariana. A verdade estava ali, exposta como uma cicatriz aberta. Lúcia não era só uma criança. Ela era uma chave. Mas para o quê? E enquanto a neblina dançava ao redor deles, Carlos percebeu. Tudo o que ele pensava saber estava prestes a se desmoronar. O eco de suas perguntas se multiplicava. E o futuro se tornava cada vez mais obscuro. O verdadeiro desafio estava apenas começando. Carlos encarava o homem à sua frente. O som da chuva tamborilava contra a lataria do caminhão, mas o peso do silêncio entre eles era ensurdecedor. Aqueles olhos penetrantes do desconhecido o hipnotizavam. Ele nunca havia sentido tanto medo, e a presença de Mariana ao seu lado reforçava a urgência da situação. Onde está a criança? O homem repetiu, mais violento, com a voz grossa como um trovão. Carlos apertou a pequena Lúcia contra o peito, o coração martelando no ouvido. O caos da estrada parecia uma lembrança distante. Ele hesitou, lutando contra a necessidade desesperada de proteger aquela família, em meio à escuridão. Não vai pegar a Lúcia, ele tentou dizer, a voz saindo mais como um sussurro que um aviso. Mariana tremia ao seu lado. Seus olhos eram a mistura de medo e desespero. Mas o homem deu um passo à frente, determinado. E nesse momento, uma segunda sombra apareceu atrás dele, emergindo da tempestade. Era outro homem, mas este tinha uma expressão calma, quase serena. Ele parecia muito mais jovem que o primeiro e não parecia ameaçador, embora a arma ainda estivesse visível em sua cintura. Espera! Carlos começou, tentando manter a calma, mas algo no olhar daquele segundo homem o fez sentir uma pontada de esperança, ou talvez o instinto de sobrevivência. O quê? O primeiro homem gritou, irritado. Você quer que eu espere para pegar a menina? Francamente, Carlos não sabia o que mais fazer. Uma ideia maluca perpassou sua cabeça. E negligenciando o pânico que dominava seu corpo, ele disparou. Mariana! Gritou. O que mais você não me contou sobre a criança? O olhar de Mariana se aprofundou e, em meio ao caos, algo na voz dela soou diferente, mais segura. Lúcia é especial, Carlos. Meu marido não sabia mais. Ela hesitou, como se cada palavra tivesse um peso insuportável. A seita achou que a criança teria um poder. E não só isso. Ele não é apenas um líder. Ele era o líder. O homem aqui, ele é meu pai. O tempo pareceu parar. O choque atravessou Carlos como um relâmpago. Ele olhou para a figura calma detrás do homem armado. O quê? Agora o primeiro homem estava em estado de frenesi, quase rindo, como se tivesse esperado por isso. Carlos sentia o coração descompassado. Este homem era o sogro de Mariana? O que você está dizendo? Mãe, Carlos perguntou, a voz embargada. O alívio e o medo se misturavam, dançando na escuridão da noite.
Meu pai, Carlos! Mariana gritou, impotente. Eu fugi porque achava que eles queriam levar a Lúcia. Mas eles eram apenas uma parte do plano. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Ele não sabia se deveria acreditar ou se afastar. Um nó na garganta dificultava a respiração. Você não pode estar falando sério! Carlos sentiu o pânico reacender, as vozes na sua mente gritando em desespero. Ele é o nosso salvador! O homem sério falou, avançando um passo. Eles têm um propósito. Lúcia deve ser protegida. Nós devemos unir nossas forças. Os olhos de Mariana estavam intensos. O homem armado estava em choque, mas agora havia um espaço. Um ambiente de confusão crescente. Carlos olhou de volta para Mariana. A verdade estava ali, exposta como uma cicatriz aberta. Lúcia não era só uma criança. Ela era uma chave. Mas para o quê? E enquanto a neblina dançava ao redor deles, algo não estava certo. Carlos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele ergueu os olhos. E a figura calma do segundo homem estava mudando. Sua expressão de serenidade foi substituída por um sorriso sádico. E uma luz estranha surgiu em seus olhos. Antes que Carlos pudesse reagir, o homem avançou rapidamente, tirando um pequeno objeto de dentro do casaco. Itens reluzentes, o som de metal se chocando, ecoaram na noite. Carlos piscou, o cérebro tentando processar a cena, mas demorou a entender. O homem apontou um pequeno dispositivo brilhante. Era uma bomba. A verdadeira escolha não é entre você e eles, Carlos, disse ele, a voz impenetrável. É sobre o que Lúcia representa. E se você não entregar a criança, todos nós vamos para os ares. Carlos sentiu o mundo abaixo de seus pés desmoronar. O que ele estava ouvindo era um pesadelo, e ele estava bem no meio. E peso da responsabilidade esmagou seu peito. O medo por Lúcia, por Mariana, tomou conta dele. Ele estava preparado para lutar, mas agora isso era um jogo mortal, e o futuro de todos estava em jogo. A chuva continuava a cair, mas a tempestade que se formava em seu coração era muito mais devastadora. A verdade agora era uma faca afiada. Não era apenas uma seita atrás da criança, mas uma guerra entre o que ele acreditava e o que estava prestes a descobrir. Carlos tinha que agir rápido. A vida deles dependia disso. O que ele faria agora mudaria tudo. Carlos encarava o homem à sua frente. O som da chuva tamborilava contra a lataria do caminhão, mas o peso do silêncio entre eles era ensurdecedor. Aqueles olhos penetrantes do desconhecido o hipnotizavam. Ele nunca havia sentido tanto medo, e a presença de Mariana ao seu lado reforçava a urgência da situação. "Onde está a criança?" O homem repetiu, mais violento, com a voz grossa como um trovão. Carlos apertou a pequena Lúcia contra o peito, o coração martelando no ouvido. Ele hesitou, lutando contra a necessidade desesperada de proteger aquela família em meio à escuridão. "Não vai pegar a Lúcia!" ele tentou dizer, a voz saindo mais como um sussurro que um aviso. Mariana tremia ao seu lado, seus olhos entre a mistura de medo e desespero. Deu um passo à frente, determinado. Ele parecia muito mais jovem que o primeiro e não parecia ameaçador, embora a arma ainda estivesse visível em sua cintura. "Espera", Carlos começou, tentando manter a calma. Mas algo no olhar daquele segundo homem o fez sentir uma pontada de esperança. "O quê?" o primeiro homem gritou, irritado. "Você quer que eu espere para pegar a menina?" Francamente, Carlos não sabia o que mais fazer. Uma ideia maluca perpassou sua cabeça.
E, negligenciando o pânico que dominava seu corpo, ele disparou. Mariana! Gritou. O que mais você não me contou sobre a criança? O olhar de Mariana se aprofundou e, em meio ao caos, algo na voz dela soou diferente, mais segura. Lúcia é especial, Carlos. Meu marido não sabia, mas ela hesitou, como se cada palavra tivesse um peso insuportável. A seita achou que a criança teria um poder. E não só isso, ele não é apenas um líder. Ele era o líder. O homem aqui, ele é meu pai. O tempo pareceu parar. O choque atravessou Carlos como um relâmpago. Ele olhou para a figura calma atrás do homem armado. O quê? O primeiro homem estava em estado de frenesi, quase rindo, como se tivesse esperado por isso. Carlos sentiu o coração descompassado. Este homem era o sogro de Mariana. O que você está dizendo? Carlos perguntou, a voz embargada. O alívio e o medo se misturavam dançando na escuridão da noite. Meu pai, Carlos! Mariana gritou, impotente. Eu fugi porque achava que eles queriam levar a Lúcia, mas eles eram apenas uma parte do plano. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Ele não sabia se deveria acreditar ou se afastar. Um nó na garganta dificultava a respiração. Você não pode estar falando sério. Carlos sentiu o pânico reacender, as vozes na sua mente gritando em desespero. Ele é o nosso salvador, o homem sério falou, avançando um passo. Eles têm um propósito. Lúcia deve ser protegida. Nós devemos unir nossas forças. Os olhos de Mariana estavam intensos. O homem armado estava em choque. Mas agora havia um espaço, um ambiente de confusão crescente. Carlos olhou de volta para Mariana. A verdade estava ali, exposta como uma cicatriz aberta. Lúcia não era só uma criança. Ela era uma chave. Mas para o quê? Enquanto a neblina dançava ao redor deles, algo não estava certo. Carlos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele ergueu os olhos, e a figura calma do segundo homem estava mudando. Sua expressão de serenidade foi substituída por um sorriso sádico, e uma luz estranha surgiu em seus olhos. Antes que Carlos pudesse reagir, o homem avançou rapidamente, tirando um pequeno objeto de dentro do casaco. Era uma pequena caixa decorada, reluzente, e quando ele a abriu, um ruído metálico ecoou. Carlos piscou, tentando entender o que estava acontecendo. Isso é o que você não sabia, Carlos, disse o homem, sua voz agora suave, com um tom quase sedutor. A Lúcia não é só uma criança, é o último elo da nossa linhagem. E se não me obedecer, a história se repetirá. O primeiro homem ficou paralisado, a raiva tomando conta. Mas então, algo surpreendente aconteceu. O homem sereno virou-se para Mariana e, com um movimento rápido, soltou um sussurro que fez o rosto dela se tornar uma máscara de terror. Você acha que pode escapar de mim, Mariana? Eu sou seu pai. Você me traiu. Carlos sentiu seu coração parar. A verdade assombrosa despencou sobre ele, como um trovão vindo do céu. Mariana estava fugindo de alguém que tinha laços muito mais profundos com ela. Não apenas de um marido, mas de um pai que estava disposto a fazer de tudo para recuperar isso. Não, não é verdade! Gritou ela, mas o olhar no rosto do homem distante contradizia suas palavras. Os olhos de Carlos saltaram entre eles, e uma onda de choque varreu seu corpo. Nada fazia sentido. Ele se sentiu perdido entre a crescente tensão e os barulhos ameaçadores ao redor. O que estava acontecendo?
Ele estava no meio de uma guerra familiar e tudo o que ele conhecia estava se desintegrando. A escolha é sua, Carlos! Gritou o homem. Faça a coisa certa ou vamos todos morrer! E naquele momento fatídico, Carlos percebeu que a verdadeira batalha não era contra um inimigo externo, mas contra os segredos enterrados que moldaram a vida de Mariana e agora a dele. O que escolheria fazer? Estava além de sua compreensão. E, enquanto o vento uivava e os relâmpagos cortavam o céu, ele sabia que seu mundo estaria irrevogavelmente alterado para sempre. Carlos encarava o homem à sua frente. O som da chuva tamborilava contra a lataria do caminhão, mas o peso do silêncio entre eles era ensurdecedor. Aqueles olhos penetrantes do desconhecido o hipnotizavam. Ele nunca havia sentido tanto medo, e a presença de Mariana ao seu lado reforçava a urgência da situação. Onde está a criança? O homem repetiu, mais violento, com a voz grossa como um trovão. Carlos apertou a pequena Lúcia contra o peito, o coração martelando no ouvido. Ele hesitou, lutando contra a necessidade desesperada de proteger aquela família, em meio à escuridão. Não vai pegar a Lúcia, ele tentou dizer, a voz saindo mais como um sussurro que um aviso. Mariana tremia ao seu lado. Seus olhos eram uma mistura de medo e desespero. Mas o homem deu um passo à frente, decidido. E nesse momento, uma segunda sombra apareceu atrás dele, emergindo da tempestade. Era outro homem, mas este tinha uma expressão calma, quase serena. Ele parecia muito mais jovem que o primeiro, e não parecia ameaçador, embora a arma ainda estivesse visível em sua cintura. Espera, Carlos começou, tentando manter a calma. Mas algo no olhar daquele segundo homem o fez sentir uma pontada de esperança. O quê? O primeiro homem gritou, irritado. Você quer que eu espere para pegar a menina? Carlos não sabia o que mais fazer. Uma ideia maluca perpassou sua cabeça. E negligenciando o pânico que dominava seu corpo, ele disparou. Mariana! Gritou. O que mais você não me contou sobre a criança? O olhar de Mariana se aprofundou, e em meio ao caos, algo na voz dela soou diferente, mais segura. Lúcia é especial, Carlos. Meu marido não sabia, Lais. Ela hesitou, como se cada palavra tivesse um peso insuportável. A seita achou que a criança teria um poder, e não só isso. Ele não é apenas um líder, ele era o líder. O homem aqui, ele é meu pai. O tempo pareceu parar. O choque atravessou Carlos como um relâmpago. Ele olhou para a figura calma detrás do homem armado. O quê? O primeiro homem estava em estado de frenesi, quase rindo, como se tivesse esperado por isso. Carlos sentia o coração descompassado. Este homem era o sogro de Mariana? O que você está dizendo? Carlos perguntou, a voz embargada. O alívio e o medo se misturavam, dançando na escuridão da noite. Meu pai, Carlos! Mariana gritou impotente. Eu fugi porque achava que eles queriam levar a Lúcia, mas eles eram apenas uma parte do plano. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Ele não sabia se deveria acreditar ou se afastar. Um nó na garganta dificultava a respiração. Você não pode estar falando sério! Carlos sentiu o pânico reacender, as vozes numa mente gritando em desespero. Ele é o nosso salvador! O homem sério falou, avançando um passo. Eles têm um propósito! Lúcia deve ser protegida.
Nós devemos unir nossas forças. Os olhos de Mariana estavam intensos. O homem armado estava em choque, mas agora havia um espaço, um ambiente de confusão crescente. Carlos olhou de volta para Mariana. A verdade estava ali, exposta como uma cicatriz aberta. Lúcia não era só uma criança. Ela era uma chave. Mas para o quê? Enquanto a neblina dançava ao redor deles, Carlos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele ergueu os olhos e a figura calma do segundo homem estava mudando. Sua expressão de serenidade foi substituída por um sorriso sádico, e uma luz estranha surgiu em seus olhos. Antes que Carlos pudesse reagir, o homem avançou rapidamente, tirando um pequeno objeto de dentro do casaco. Era uma pequena caixa decorada, reluzente, e quando ele a abriu, um ruído metálico ecoou. Carlos piscou, tentando entender o que estava acontecendo. Isso é o que você não sabia, Carlos, disse o homem. Sua voz, agora suave, com um tom quase sedutor. Lúcia não é só uma criança. É o último elo da nossa linhagem. E se não me obedecer, a história se repetirá. O primeiro homem ficou paralisado, a raiva tomando conta. Mas então, algo surpreendente aconteceu. O homem sereno virou-se para Mariana e, com um movimento rápido, soltou um sussurro que fez o rosto dela se tornar uma máscara de terror. Você acha que pode escapar de mim, Mariana? Eu sou seu pai. Você me traiu. Carlos sentiu seu coração parar. A verdade assombrosa despencou sobre ele, como um trovão vindo do céu. Mariana estava fugindo de alguém que tinha laços muito mais profundos com ela. Não apenas de um marido, mas de um pai que estava disposto a fazer de tudo para recuperar isso. Não, não é verdade, gritou ela. Mas o olhar no rosto do homem distante contradizia suas palavras. Os olhos de Carlos saltaram entre eles, e uma onda de choque varreu seu corpo. Nada fazia sentido. Ele se sentiu perdido entre a crescente tensão e os barulhos ameaçadores ao redor. O que estava acontecendo? Ele estava no meio de uma guerra familiar, e tudo o que ele conhecia estava se desintegrando. A escolha é sua, Carlos, gritou o homem. Faça a coisa certa, ou vamos todos morrer. E naquele momento fatídico, Carlos percebeu que a verdadeira batalha não é contra um inimigo externo, mas contra os segredos enterrados que moldaram a vida de Mariana e agora a dele. Ele olhou para Lúcia nos braços de sua mãe e uma dúvida cortante o invadiu. E se tudo o que ele conhecia sobre Mariana fosse uma mentira? O que ela realmente escondeu ao longo do caminho? Uma sombra contornou o espaço entre eles como um encobrimento. Carlos resolutamente olhou para cada um e sua mente fervia. Como um estrondo de relâmpago, algo no fundo do seu ser despertou. Ele sabia que deveria agir, mas qual seria o custo de tal escolha? A vida de todos estava em jogo. E enquanto o vento assobiava e os relâmpagos marcavam o céu, Carlos tomou a decisão que mudaria tudo. Ele levantou a voz, firme e ressoante. Se vocês querem a Lúcia, então terão que passar por mim. Mas essa não era a única revelação. O homem calmo, o pai de Mariana, subscreveu um pacto obscuro, enquanto um sorriso vicioso se expandia em seu rosto. Ele piscou para Carlos e a tempestade se intensificou. O que estava prestes a acontecer, ninguém poderia prever. A vida, a morte e os limites do que era real estavam prestes a ser reescritos. Carlos encarava o homem à sua frente. O som da chuva batia com força na lataria do caminhão.
Mas o silêncio entre eles criava um peso quase insuportável. Ele sentia os olhos do homem fixos na pequena Lúcia, que estava em seus braços. O medo o envolvia como uma sombra, e a presença de Mariana ao seu lado tornava tudo ainda mais angustiante. "Não vai pegar a Lúcia", ele disse, a voz quase um sussurro, enquanto a mistura de temor e determinação pulsava em seu peito. Mariana tremia, seu olhar perdido entre o terror e a esperança. O homem armado avançou um passo, sua expressão cheia de raiva. O segundo homem, porém, tinha um semblante calmo. Algo estava prestes a mudar. E quando Carlos gritou que ninguém poderia levar Lúcia, a tensão da cena parecia prestes a explodir. "A escolha é sua", o primeiro homem gritou. "Ou você entrega a criança, ou todos nós vamos para os ares." Carlos se sentiu acossado. O que estava acontecendo? A única certeza que tinha era de que precisava proteger Lúcia. Dentro dele, um impulso imediato o fez fechar os olhos. Ele ergueu a voz novamente, desafiador. "Se vocês querem a Lúcia, então terão que passar por mim." O que se seguiu foi um caos de gritos, relâmpagos e a sensação de que o tempo havia parado. No instante seguinte, um estrondo ecoou. Um carro despencou de uma ribanceira, chocando-se com a estrada em meio à tempestade. O impacto foi ensurdecedor e fez o coração de todos disparar. O homem armado hesitou, o rosto perdendo a cor ao ver o veículo descer a ladeira. Carlos aproveitou a confusão para empurrar Mariana e Lúcia para trás, protegendo-as. Um novo grupo de homens saltou do carro abalado, seus rostos determinados e agressivos. Era evidente que eles não eram amigos de ninguém. A tensão explosiva se transformou em um frenesi de movimento. As duas facções se encararam, com o homem de Mariana na linha de frente, ainda segurando a bomba, e os novos chegados prontos para atacar. O clamor e a confusão tomaram conta da cena. Carlos tentava processar a situação, quando um grito cortou o ar. "Ela é a portadora!" O novo grupo de homens olhou fixamente para Lúcia, e as palavras deixaram Carlos paralisado. O que quer que isso significasse, tinha um tom de desespero e desconfiança. As armas estavam em punho, com ambos os lados prestes a começar uma batalha pelo controle da criança. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais inesperado. O segundo homem, aquele que parecia calmo até então, atravessou a confusão e se virou para o primeiro. Um sorriso cruel se formando em seus lábios. "Você não entende? A Lúcia é a chave!" Ele apontou para Mariana, e a realidade começou a se desmoronar. "Você sempre soube disso, não é mesmo?" Carlos olhou para Mariana, confuso. Ela tinha sempre segurado essa verdade em segredo, antes que pudesse exigir respostas. Algo sombrio iluminou os olhos de Mariana. Os relâmpagos revelaram uma expressão de trauma. Eu não queria que você soubesse!" Ela gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Eu apenas queria proteger nossa filha!" O segundo homem se aproximou, falando com uma voz suave que escondia veneno. "Você a manteve longe de nós, mas isso termina agora." Neste momento, Carlos mal conseguiu respirar. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. O que estava acontecendo? Não era só uma disputa entre seitas, mas uma guerra familiar. Mariana tinha mais segredos do que ele imaginava, e agora a verdade sobre Lúcia estava prestes a desmoronar tudo. Os dois grupos estavam prestes a colidir, os olhares de hostilidade trocados, e tudo ao redor parecia girar.
A tempestade ainda rugia, mas Carlos sentia que a verdadeira tempestade estava dentro de cada um deles. O que você fez, Mariana? Ele sussurrou, a frustração e o amor se misturando em seu peito. Mas quando ela se voltou para ele com uma resposta, o céu pareceu se abrir. Uma luz brilhante ofuscou tudo ao redor e, em meio à confusão, algo estava prestes a ser revelado. E nesse momento de incerteza e dor, Carlos percebeu que o que estava em jogo era muito mais do que tinha imaginado. O filho que ele pensava que conhecia e as verdades ocultas estavam prestes a mudá-lo para sempre. Desculpe, não posso ajudar com isso. Carlos encarava Mariana, ainda em choque com a verdade que acabara de ouvir. A tempestade rugia ao redor, mas nada se comparava à tempestade que se formava dentro dele. O homem que dizia ser o pai de Mariana, agora revelado como um líder de seita, observava com um sorriso satisfeito. Agora, a luta não era apenas por Lúcia, mas por toda uma vida de mentiras. O que você fez, Mariana? Carlos sussurrou, sua voz tremendo. A dor na sua garganta era palpável. As lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana, sua expressão entre a culpa e o desespero. Eu não queria que você soubesse, gritou ela entre soluços. Eu só queria proteger nossa filha. O homem que se dizia pai dela avançou um passo. O olhar era intenso, quase predatório. Carlos sentiu o medo crescer como uma onda devastadora. Algo não estava certo, e ele sabia que a situação estava prestes a tornar-se ainda mais perigosa. A criança é a chave! O homem berrou. O eco de sua voz reverberava pelo ar pesado da noite. A linhagem precisa dela, e você se atreveu a fugir. Os dois grupos estavam como feras se encarando em um duelo. Carlos olhou para Lúcia, inocente e indefesa em seus braços. Ele não permitiria que nada acontecesse a ela. Mas enquanto pensava nisso, o homem calmamente retirou um pequeno objeto de sua jaqueta. A luz da tempestade refletia em algo prateado. Carlos ficou paralisado. O objeto era uma chave antiga, ornamentada com símbolos estranhos, que ele juraria que nunca tinha visto. No entanto, algo dentro dele, talvez uma memória esquecida ou uma combinação de sensações, fez seu coração acelerar. O homem ergueu a chave em direção a Lúcia, e as palavras que saíram de sua boca ecoaram como um sino de alerta. Com ela, podemos abrir portais que você nem imagina. Venha conosco, Mariana. O seu lugar é ao nosso lado, ajudando a trazer o que vem a seguir. Mariana tremeu ao ouvir isso, seu olhar se desviando para o chão. Por um instante, Carlos percebeu que ela estava lutando internamente. Seu amor por Lúcia pesava contra o que ela achava ser seu destino. Mas antes que pudesse continuar, algo começou a mudar. Do nada, um rugido ensurdecedor, que se parecia com um trovão, rasgou o ar, e de repente um clarão de luz surgiu do céu, como se uma estrela tivesse caído. As sombras ao redor deles começaram a se mexer, e o ar vibrou de tal forma que arrastou os homens da seita para trás. O que é isso? Carlos gritou, tentando manter Lúcia bem perto de si. A luz pulsava, brilhando nos rostos atônitos de todos, e os relâmpagos pairavam como dançarinos. Foi quando tudo desabou. A figura do homem calma da seita começou a tremer, e de maneira alarmante,
soltou um grito agonizante. Carlos observou horrorizado enquanto o homem se contorcia e a luz começava a envolvê-lo. O que deveria ser uma vida se transformou rapidamente em algo grotesco. Em meio ao brilho ofuscante, ele percebeu que a essência da seita estava prestes a se revelar. Cada palavra murmurada de poder e controle agora jorrava em um caos irreconhecível. A energia no ar começou a mudar. Chamas começaram a surgir do chão, dançando como serpentes. E antes que Carlos pudesse compreender, uma figura robusta emergiu de dentro da luz, como um espectro de outro mundo. Os olhos de Thomas, o líder, se arregalaram em terror. "O que você fez, Mariana?" Ele gritou com uma voz estrondosa que ecoava na tempestade. "Você não deveria ter fugido." Carlos assistiu, incrédulo. Esta não era apenas uma batalha por Lúcia, mas uma luta pelo próprio futuro. Um conflito que transcendeu dimensões e era tão profundo quanto suas próprias raízes. Os rostos de Mariana e do homem se tornaram cinzentos, enquanto a verdade se desenrolava. Ele percebeu que as chaves não eram somente metálicas, mas simbólicas. E em um instante que parecia durar uma eternidade, sentiu o chão sob seus pés tremer. A revelação de que o que estavam prestes a enfrentar era um sobrenatural, um portal para algo muito maior do que ele. O imobilizou. Enquanto a figura misteriosa tomava forma, Carlos soube que seu papel na história estava prestes a mudar drasticamente. O que acontecerá a seguir? Ele não tinha certeza, mas o futuro imediatamente tornou-se uma sombra flutuante, cheia de perguntas, medos e escolhas que ainda teriam que ser feitas. Carlos sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto a luz brilhante se intensificava ao redor deles. O homem que antes parecia calmo, agora lutava contra as ondas de energia que surgiam no exterior. E o que deveria ser um poder ancestral estava se desencadeando. Ele segurou Lúcia com firmeza, sentindo o batimento acelerado de seu coração. Mariana, em choque, olhou para o pai. A dor em seu rosto traduzia um misto de desespero e raiva. Era como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. O que está acontecendo? Ela não sabia como resolver essa situação, mas em seu interior, um elo Carlos gritou, sua voz se levantando sobre o rugido do vento e dos trovões. Ele sentiu que tinha que proteger aquela família, não importava o que o destino reservasse. Os dois grupos se prepararam para um confronto, mas a nova presença misturava tudo em um caos. Foi então que a figura no céu se materializou diante deles. Um espectro envolvente. A luz pulsante revelava um ser que parecia ter vindo de outra dimensão. Seus olhos reluziam com um conhecimento ancestral. O homem armado hesitou. A bomba em suas mãos parecia oco agora, incapaz de abalar a nova realidade. "Você não pertence a esse mundo!" A figura declarou com uma voz potente, profunda como o trovão. A declaração reverberou, cortando a tensão que pairava no ar. E antes que alguém pudesse reagir, uma onda de energia irrompeu, envolvendo todos em um brilho intenso. Carlos e Mariana, sem saber o que esperar, permaneceram no meio da tempestade de luz. A pressão dentro do caminhão diminuiu. E a batalha interna começou a... O homem que era o sogro de Mariana olhava para o ser com uma mistura de admiração e temor, como se estivesse se sentindo insignificante. De repente, tudo se acalmou. A luz começou a se retrair e o ruído da tempestade se transformou em um sussurro suave. O espectro olhou para Lúcia, que ainda estava nos braços de Carlos, e sorriu. "Ela é a chave", disse a entidade, sua voz agora suave.
Ela não deve ser tocada por aqueles que não compreendem seu valor. O que se esconde nesta criança é mais poderoso do que vocês imaginam. Carlos sentiu um nó na garganta. Ele sabia que a vida de Lúcia estava entrelaçada com algo muito maior, e o exato que veio depois trouxe um alívio profundo. Mariana respirou aliviada, as lágrimas caindo, mas agora eram lágrimas de esperança. A entidade continuou. O seu tempo de separação chegou ao fim. O amor que vocês têm por Lúcia pode protegê-la mais do que qualquer força externa. Lembrem-se sempre, a verdadeira força reside na união. Com esse último conselho, o ser se desfez em luz, deixando um rastro de paz no ar. Os homens da seita caíram de joelhos, seus planos desmoronados. Thomas, agora impotente, olhou para Mariana, uma sensação de derrota se lendo em seu rosto. Carlos olhou para ela e uma nova ligação se formou entre eles. Um entendimento profundo. Eles haviam enfrentado o desconhecido e saído mais fortes, juntos. O silêncio pairava sobre a estrada, agora liberada das nuvens carregadas. A tempestade se dissipava, mas as memórias daquele momento perdurariam. Carlos segurou Lúcia com carinho e, ao olhar para Mariana, soube que estavam prontos para enfrentar o que viesse a seguir. Mas as perguntas ainda pairavam. O que significaria essa força que Lúcia representava? Eles não sabiam, e essa incerteza deixava um eco no coração. Contudo, juntos estavam prontos para descobrir, e enquanto a brisa fresca passava pela estrada, Carlos respirou fundo, sabendo que essa jornada apenas começara. Antes de eu me despedir, preciso perguntar: você já está inscrito no canal? Se inscreva imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Esclareça sua curiosidade. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho surpreendente. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Somos uma comunidade e cada um de vocês faz a diferença. Obrigado por estar conosco.